Quem não se lembra do drama vivido pelos atleticanos durante a Copa Libertadores da América? Foram momentos marcantes, como o pênalti defendido pelo goleiro Vitor aos 47 minutos do segundo tempo contra o Tijuana. Sem falar na semifinal e na final, que foram decididas na disputa de pênaltis. Bateu Vitor! O herói! De novo aparece! Os jornalistas Leonardo Bertozzi, Mauro Betti e Mário Marra escreveram o livro Nós Acreditamos, retratando cada momento dessa história. O repórter Rafael Leal conversou com Bertozzi e conta os detalhes dessa trajetória. Estamos aqui com o jornalista e escritor Leonardo Bertozzi, que teve a oportunidade de acompanhar a saga do glorioso Clube Atlético Mineiro na Libertadores de 2013 e que agora tem essa oportunidade de contar para a massa do Galo, com as palavras dele, com os relatos e as experiências dele, como que foi a jornada na Libertadores. Léo, obrigado pela oportunidade. Como que é dada a composição desse livro, o Nós Acreditamos? Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Foi uma ideia do Mauro Betti, né? O Mauro tem muita experiência já no mercado editorial e depois que o Atlético passou na semifinal contra o Newell's, ele me procurou também o Mário Marra, falando, isso tem que virar livro, essa história já é boa demais para ser contada como livro. Eu costumo dizer que é um livro muito de primeira pessoa, pelo menos da minha parte e da parte do Marra, que quem quiser esperar assim, uma análise tática, técnica, jogou mal, jogou bem, não é o propósito do livro, é realmente um relato de como a gente viveu essa campanha, uma coisa histórica e inédita pra gente. Ao ser perguntado se apenas torcedores do Atlético se identificavam com a obra, Bertozzi afirma que basta ser um amante do futebol para se sensibilizar com a história contada pelo livro. Eu acho que quem torce por um clube de futebol, quem tem um amor por um clube de futebol, ele se pegar o livro para ler, ele vai se identificar em vários momentos. Ele vai lembrar em vários momentos que o clube dele passou, de glórias, de tristezas, de angústias. Então, assim, não é uma pretensão nossa, porque eu tô falando num clássico, mas um pouco febre de bola, sabe? O livro do Lee Corby, que enfim, você não precisa torcer pro Arsenal para ler o livro. Você lê o livro, você se identifica. O torcedor é o torcedor, a paixão do cara é cada uma. Então, ele ao mesmo tempo ele vai ler o relato do atleticano, e claro que o atleticano vai lembrar assim, onde eu tava naquele jogo, como eu reagi na hora do pênalti do Tijuana, como eu fiquei na semana entre a primeira e a segunda final com 2-0. Claro que ele vai trazer aquilo para a experiência dele, mas o torcedor do outro time ele consegue se identificar ali em algum momento. Ele conta detalhes sobre o exato momento em que surgiu a ideia do livro. A ideia do livro surgiu mesmo depois do jogo por Newell's, porque foi um jogo maluco, né? Foi um jogo de interrupções, aí, de certezas, de dúvidas. Naquele jogo, o gol do Bernard sai no começo do jogo, nos 2-3 minutos, nos primeiros ataques do Atlético, o gol já sai. E, putz, saiu um, vai sair o outro. Depois o Atlético está muito, muito controlado no segundo tempo, o Newell's tá trabalhando o jogo, tá segurando a onda. E aí você começa a ver aquela euforia do primeiro tempo meio que se transformando em frustração, em preocupação. E que emoção! Quando o rendimento dos jogadores do Atlético já não era o mesmo e o Newell's começava a pressionar, uma providência dos céus ajudou o Galo. E aí na hora do apagão, aquele eu acredito que às vezes você tava meio que soltando da boca para fora, ele vem lá do em couro. Vem em couro, vem lá do fundo mesmo, e aí todo mundo junto ali, você fala, tem que ser, cara, tem que sair. Aí a gente começou a fazer, escrever. Chega o primeiro jogo do Olímpia, 2-0. Aí eu travei completamente, não consegui escrever mais nada. Aí eu tava falando com o Marra, aí ele falou, cara, eu também, desculpa, mas travei. Porque assim, a gente já tinha assumido o compromisso de fazer o livro de um jeito ou de outro. Mas isso no papel é lindo agora, na nossa cabeça, assim, baixou um desânimo por uma semana, que foi bom chegar a BH e ver que as pessoas ainda estavam com fé, acreditando, e aí a coisa, de repente, mudou um pouquinho. Léo, para finalizar, qual que você acha que vai ser o impacto que esse livro vai causar na sociedade e principalmente entre os torcedores de futebol, que é o público específico para esse tipo de literatura? Olha, eu acho que é mostrar pro torcedor e para todo mundo que por trás de qualquer profissional de qualquer área tem um ser humano com sentimentos, com tensões, com angústias, com grandes alegrias, e que a gente vive um dia após o outro como qualquer torcedor, né? Preocupado, tenso, mas sempre com disposição a viver boas histórias, e quando a história é boa, ela vale a pena ser contada. Eu acho que é um livro que pode ficar tão saboroso daqui a 10, 20 anos,
quando essas histórias já virarem uma coisa mais nostálgica. Então, eu acho que é um livro, pode virar um livro atemporal. Durante a tarde do lançamento do livro, 4.000 exemplares não foram suficientes para alimentar a fome da massa. O evento foi marcado pela troca de experiência e emoção entre jornalistas e torcedores. Foi muito legal, né, ver, e ali o cara ficava, sei lá, 1 hora, um tempão na fila, 2 horas, tomando sol. E aí chegava ali para falar 30 segundos com a gente, para contar um caso em 30 segundos. Então isso é muito legal. Isso é porque esse trabalho pessoal, né? A pessoa está falando de algo que foi importante para ela. Isso é muito legal, é gratificante. O palmeirense coautor do livro, Mauro Betting, conta o que foi participar da produção dessa obra. É um livro raro porque é o seguinte, são 3 torcedores jornalistas. Eu como palmeirense, não atleticano, e 2 geniais atleticanos como Leonardo Bertozzi e o Mário Marra, que não só são grandes jornalistas, grandes queridos colegas e amigos, mas são baita atleticanos, a ponto de irem ver o jogo contra o Arsenal de Sarandi, a ponto de irem ver o News Old Boys, a ponto de ver um monte de coisa e exercer essa paixão pelo Galo diretamente de São Paulo, onde residem e trabalham. Então esse livro, nós acreditamos, que também é legal que a BB Editora acreditou no projeto, é um livro de torcedor, quer dizer, claro, tem um lado jornalístico de nós 3, tem principalmente o meu lado, que eu fiz, digamos, um Ctrl-C, Ctrl-V das minhas colunas no Lance, do meu blog no Lancinete, contando toda a trajetória, no que eu acreditava, no que eu não acreditava no Galo, erros e acertos meus do Galo, enfim. E o livro é legal porque tem essa pegada do torcedor. Agora são quase 5 horas da tarde e a massa não para de chegar aqui na loja do Galo. Só quem é da torcida atleticana para poder descrever a emoção desse momento. Olha, é um momento importante para a torcida do Atlético, acho que é um momento que todos esperavam há muito tempo, né? Agora tem essa chance de disputar um Mundial de Clubes. Você acreditou ou não acreditou? Acreditei. A gente fica com aquele frio na barriga, né? Mas depois que o Vitor defendeu aquela bola, eu tinha certeza que era nossa. Não é à toa que o cara caiu na final.